pedi demissão e falei assim, vou viver da fotografia. E aí o que que aconteceu? A pandemia. E foi aí quando eu fui testado realmente por Deus e eu falei, cara, veio a pandemia agora. Minha mãe, na época, tipo, você tá louco? Saí de um Sai do hospital, emprego logo. CLT, tinha tudo, vários benefícios. E aí eu falei assim, não, vou permanecer debaixo dessa palavra, continuei. Fala galera, Douglas Z por aqui, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo Z Podcast. Hoje a gente tem um convidado aqui que foi difícil para trazer, hein? Tive que marcar com ele algumas vezes, mas vai ser um papo muito legal, tenho certeza, é um amigo, tá? Mas antes de falar dele, eu quero falar sobre o meu livro, Poder do Impacto do Networking. É uma coletânea com 15 empresários, onde eu conto um pouco da minha trajetória como empreendedor e é o objetivo do nosso podcast aqui, né? Contar histórias de amigos, de empreendedores, né? Porque empreendedorismo salva, cara. Eu acho uma oportunidade incrível de você poder fazer do teu jeito, entender ali, aprender demais também, tá? E falando dos nossos parceiros, né? redtigre.com.br. Lá você vai encontrar produtos aí de performance para cães. Então, se você tem um pet aí que precisa se exercitar, né? Então, Border Collie, eu sempre dou exemplo dessas raças, né? Border Collie, Pitbull, que exigem mais do seu dono. Então, lá você vai encontrar. E graficadg.com.br, beleza? O Diego vai te indicar lá os melhores produtos para você divulgar o seu negócio, banner, cartão de visita, panfleto e muito mais. Fechou? graficadg.com.br. E a minha plataforma de multiatendimento, Zib, zibi.com.br, onde você consegue organizar o seu WhatsApp, né? Se você é empreendedor, já está empreendendo, você precisa ter o WhatsApp organizado e lá você vai encontrar a ferramenta ideal. Fechou? Falando do meu convidado, a gente estava aqui antes de gravar, né? Falando que ele é um cara que está acostumado a estar, né? De trás das câmeras. Então, Verdade. queria agradecer, Pedro. Que Obrigado aí isso, por meu irmão. Tamo topar esse junto. convite aqui para a gente bater esse papo aqui. Eu sei que você está acostumado a ficar de trás das câmeras, então a gente vai bater um papo hoje na frente das câmeras e eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória. E a pergunta que eu sempre começo aqui, cara, para deixar você bem à vontade aí, quem é o Pedro sem uma câmera na mão? Meu Deus do céu. Que pergunta, hein? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? Hoje eu trabalho com fotografias de casamento, mas nem sempre foi assim, já respondendo a sua pergunta. E o Pedro, sem a câmera na mão, é difícil, cara. Sabe por quê? Porque todo lugar que eu vou, eu vejo fotografia. Se não é com a câmera, é com o celular, né? Então, se eu vou fazer uma viagem, se eu vou, de repente, passar um tempo com a família, eu acabo, querendo ou não, gerando alguma coisa. Seja Uhum, uma foto, seja um vídeo, é automático de mim. Eu acredito muito que é, a pessoa que mexe com criatividade, ela sempre pensa um pouquinho fora da caixinha, né? uhum. Mas tem que saber separar também essa parte de profissional, lazer, Por estar isso que eu te fiz essa pergunta, que com os eu queria amigos. saber se você falou de viagem, né? Que, cara, se você sabe registrar, então, o que o Pedro gosta de fazer? O que o Pedro gosta de comer? Quem é o Pedro quando não tá trabalhando? É isso que eu quero extrair de você, assim. Quero te conhecer um pouco Boa. mais, saber. Boa. Eu venho de uma família, né, que é paraibana, então eu amo comida nordestina. Eu cancelo comida japonesa e Sério? todo mundo me critica por conta disso, né? Porque a maioria da galera gosta de comida japonesa, eu não curto. Então, assim, uma coisa que eu gosto bastante, falando sobre alimentação, é comer comida nordestina, né? Baião de dois? Baião de... Meu Deus do céu. Não, eu acho que, meu, brasileiro que não resista, né? Um baião de dois. Exatamente. Feijoada também, enfim. Mas no meu tempo de lazer eu gosto muito de é, música. Eu sou músico também, né? Eu vim de uma família que tem músicos e desde pequeno eu sou educado já nessa linha de estudar música. Então, hoje eu sou baterista, mas não estou exercendo por conta da fotografia, né? Acredito que o músico também ele tem que ter a parte de estudo e leva muito tempo para isso. Mas entre a minha infância e adolescência, eu estudei música, toquei em orquestras, banda sinfônica, enfim. Então, um hobby para mim é ouvir música e também, quando eu tenho tempo, tocar. Caramba, não sabia que você tocava bateria, não, cara. Pois é. Por conta da igreja, não? Não, então, na verdade, tocar na igreja veio depois.
eu comecei a tocar justamente pela minha família ser uma família de músicos, entendeu? Tinha meus tios, meus primos, meu avô brinca também com alguns instrumentos, mas por essa raiz mesmo, entende? Legal. Se você conhece o Pedro Bernardino, cara, já deixa um comentário aí que ele vai ler todos os comentários depois, deixa o seu like. E, cara, continuando aqui, você falou que nem sempre foi assim, talvez com a fotografia. Eu quero que você comece a contar um pouquinho como é que foi o seu contato com fotografia Boa. e como que você começou a empreender, porque aí eu sei que tem bastante história legal pra gente trocar uma ideia aqui. Legal. Bom, como a gente estava conversando antes aqui, do mesmo jeito que você trabalhou com muitas coisas, né, eu também trabalhei com outras coisas além da fotografia. Então, antes de eu fotografar oficialmente, me titular fotógrafo, eu trabalhava na área da saúde, eu era auxiliar de farmácia, e poucas pessoas sabem disso, né? Fiquei mais ou menos uns 4, 5 anos trabalhando nessa área. Pensei ainda em, de repente, poxa, vou fazer uma faculdade de farmácia, trabalhar nessa área mesmo, mas o meu coração sempre pulsou mais pela área das artes, criatividade, fotografia, enfim. E aí foi quando eu comecei, cara, a orar e pedir um direcionamento para Deus. Falei, Senhor, eu gosto tanto de fotografia, né, de vídeo, enfim, eu gostaria muito de poder trabalhar com isso, é um sonho, é algo que pulsa dentro de mim. E aí começou o meu processo realmente em eu me formar fotógrafo de verdade, né. Eu lembro até hoje que eu estava num culto, depois de orar bastante, buscar muito, né, essa resposta de Deus, né, e eu não ia dar um passo se não fosse, direcionado por Deus. Eu estava num culto, a palavra que aconteceu no culto não tinha nada a ver com o que eu tinha orado, mas no final do culto, uma pastora, ela chegou e falou assim: "Eu queria falar algo para uma pessoa aqui, Deus está mandando falar, é que você tem que sair do seu trabalho e trabalhar com o que você gosta". Aí eu falei assim: "Cara, tem muitas pessoas que fizeram essa oração aqui". E aí eu falei: "Senhor, se for comigo exatamente que o senhor está falando, então seja mais específico". Aí ela continuou: "Para você saber que é Deus, você trabalha na área da saúde e você ama trabalhar com arte". Aí eu falei: Nossa. "É isso". E aí no outro dia eu cheguei lá no hospital onde eu trabalhava, pedi demissão e falei assim: "Vou viver da fotografia". E aí o que que aconteceu? A pandemia. E foi aí quando eu fui testado realmente por Deus e eu falei: "Cara, veio a pandemia, e agora?". Minha mãe na época, tipo: "Você tá louco? Sair de um Sai do hospital, emprego logo. CLT, tinha tudo, vários benefícios". E aí eu falei assim: "Não, vou permanecer debaixo dessa palavra", continuei. E a virada de chave para trabalhar hoje com fotografia de casamento, que é a minha área, foi quando os meus amigos conversando comigo por ligação, falando assim: "Cara, eu tô rompendo vários contratos, tipo, vários casais, clientes cancelando comigo, e comigo estava acontecendo diferente". Muitas noivas mandando mensagem falando: "Pedro, eu preciso garantir a minha data, né, do casamento, porque eu quero que você fotografe meu casamento". E foi ali que eu entendi que eu tinha que fotografar casamento e eu tô até hoje fotografando. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma represária, digamos, tipo assim, pressionou que as pessoas tivessem mais urgência com as coisas, porque tudo era incerto, né? Sim, Imagina, a pessoa que comprou uma viagem, como que, eu não imagino como que as operadoras de aviação ficaram, tipo, pô, como que eu garanto que o cara vai conseguir viajar? é, Então, eventos como casamento, que é uma coisa que, pô, você tem que mudar a data, e como sim. que você vai conseguir um profissional bom para aquela data e tal. Então, acabou sendo uma oportunidade para você começar ali, apesar de parecer incerto, Aham. foi uma oportunidade de você começar de um jeito um pouco melhor, assim, Sim, digamos, sim. se estruturando. Antes você fazia, que eu conheço você há um tempo, não conheço tanto a história do Pedro, mas aproveitando até para conhecer aqui ao vivo, Aham. você fazia, quando você começou com fotos, você não começou por casamento, obviamente pelo trabalho que se dá, né? Sim, Você começou fotografando o quê? Tipo, tudo. pessoas, fraude, Pessoas, fazia fotografia de natureza, natureza. fotografava muito artista, cristão e não cristão. Tipo o quê? Um culto, um show, uma coisa assim? Não, não, tipo, vamos supor, eu acompanhava, artistas cristãos em eventos. Ah, tá. Eu ia fazer a Saquei. parte de tanto de fotografia quanto de vídeo, entendeu? Foi uma forma de você começar a mostrar o seu trabalho e Isso, ganhar visibilidade também porque você fazia, né? Então, sei exatamente. lá, você visse, a gente tá pertinho aqui do Anhangabaú, então, pô, tem um evento aqui, eu vou lá, faço uma foto da Aline Barros, por exemplo, Boa. e aí todo mundo começa a me conhecer por conta dessa foto. Exatamente, isso mesmo. E também fotografava muito ensaios pessoais mesmo, de profissionais, para posicionamento em marcas, enfim. Eu fazia muito ensaio feminino também, eu era retratista,
de tudo, literalmente, desde da fotografia de natureza. Tanto é que quando eu fiz o curso, né, eu me formei no Senac, eu quase comecei a fotografar a natureza. Para quem não sabe, fotografia de natureza não é só fotografar plantas, mas sim animais e tudo que envolve a parte de criação mesmo, né? E quase eu fui para essa área, mas aí eu vi que não era para mim, porque tinha que viajar muito, fazer muito mochilão, e eu não me adaptei para aquela área, entende? Mas fazia aniversário infantil, fotografava criança, exatamente, eu fotografava tudo para começar, né? E fica até uma dica para quem está começando, meu, se você tem a oportunidade de fotografar tudo, fotografe, porque é o início. Todo mundo tem um começo, até chegar no nicho específico demora um pouquinho. E aí você vai criando experiência durante esse processo de, poxa, eu acho que eu me adapto melhor nessa área, e você vai moldando toda a sua arte, toda a sua fotografia, e aí você começa a entender melhor o propósito para que você veio fotografar ou fazer vídeos, entende? Top. Meu, me gerou uma curiosidade agora. Quando a pessoa fotografa animais, por exemplo, como que ela monetiza isso? Cara, é vendido muito para revistas, Sério? jornais. Então, basicamente é como se fosse um tiro no escuro. Você fotografa, mas você não tem uma pessoa que vai comprar. Até ela chegar em mãos específicas e falar, poxa, eu acho que isso daqui faz sentido. Tem muitos fotógrafos de naturezas que são contratados por companhias aéreas. Então, por exemplo, pô, eu vou contratar você para ter uma experiência, sei lá, no Chile. Eu quero que você fotografe tudo, toda a experiência no Chile, para a gente poder postar, compartilhar nos nossos sites, o que é fazer uma viagem no Chile, entendeu? Uhum, sim. É, eu sigo uma galera de motorhome, né, que eles fazem e monetizam muito desse jeito. Aham. As marcas patrocinam eles, então pega lá essas, né, North Face, sei lá, não sei. Isso. Essas marcas aí, elas patrocinam eles e Aham. eles vão, tipo, para montanhas, vão para tour na África e Hum, aí, por estarem usando a roupa deles no mundo inteiro, eles acabam monetizando com isso. Mas boa. legal. E quando foi que você percebeu que dava pra viver disso? Porque uma coisa é você começar e outra coisa é você falar assim, cara, agora eu tô percebendo que, apesar de você ter falado que a demanda foi alta logo no início, É. mas como é que você percebeu assim, pô, agora isso aqui dá pra viver disso aqui? Cara, eu acho que foi um processo, na verdade. Não foi logo no começo que eu decidi trabalhar com casamento. Eu acho que foi um pouquinho depois. Mas depois que eu vi, assim, a minha empresa Pedro Bernardino crescendo. Tipo, que eu comecei a trazer pessoas para trabalhar comigo, capacitar pessoas, e aí eu comecei a entender melhor, tipo, poxa, eu acho que essa linha aqui é uma linha bem legal para a gente poder trabalhar e começar a ganhar dinheiro. E aí eu sempre falo até para os meninos, a grana, o dinheiro, ele vem do nosso esforço de entregar um bom trabalho para o cliente, né? Então, é uma coisa que pulsa muito no meu trabalho, é que, tipo, é importante muito a questão do financeiro, do dinheiro, mas em primeiro lugar vem o propósito do porquê você está fotografando aquilo, do porquê eu fotografo casamento, Eu de já ia te fazer essa pergunta, cara. pode fazer. Por que você fotografa casamento? Boa. Eu carrego comigo que hoje eu entendo por que eu fotografo casamento, né? Uma pela minha espiritualidade, né? E eu vejo muito Deus no casamento. Uma Poxa, frase que eu carrego é que Deus ama casamento, Deus ama arte, Deus ama pessoas criativas, né? Então, o porquê que eu fotografo casamento, eu acredito que é pelas histórias, né? Tipo, que nem eu tava falando pra você, eu amo fotografar com luz natural, né, do que luz artificial. Quando eu fotografava, antes de fotografar casamento, eu fotografava muito modelos. E a modelo ou o modelo, ele tem que performar em frente à câmera. O casamento não. São pessoas reais, é história de verdade. E isso foi o que me ganhou dentro do casamento, entende? Tipo, ver várias camadas acontecendo dentro de um casamento, enquanto eu tô fotografando uma noiva, tem uma maquiadora maquiando ali, ao mesmo tempo tem uma decoradora preparando algo para aquele casal. Então, essas camadas me chamam muita atenção, de tipo, são pessoas reais, é, registrando, trazendo um sonho acontecer, e entende? tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? A mesma coisa que alguém chora, é alguém que tá Exatamente. entrando, é um abraço. Então, tipo assim, Exatamente. é tanta coisa que dá pra extrair que Sim. você tem. Eu sei um pouquinho da complexidade, porque quando eu fui casar, eu contratei uma pessoa, né? Aham, E hoje eu tive muitos aprendizados, que se fosse para contratar, eu sei o quanto tem um valor de você trazer aham. uma pessoa, porque
é muita coisa acontecendo pra você conseguir registrar tudo, Uhum. né? Na época eu acabei trazendo uma pessoa só, Uhum. é muita coisa, então é uma experiência um pouco diferente. Sim. E, cara, ia perguntar o porquê do casamento, e assim, não sei que você quer falar mais alguma coisa sobre isso, mas eu ia te perguntar depois pra gente conversar um pouquinho sobre os bastidores, cara. Eu sei que casamento, você falou até de maquiador e tudo mais, Aham. eu sei que casamento tem muita coisa acontecendo, Sim. é muita gente preocupada com esse dia porque esperou por muito tempo, Aham. né? É uma responsabilidade ao mesmo tempo para os profissionais que estão envolvidos, não só vocês que estão fotografando, mas, pô, quem vai fazer a cerimônia, quem fez a decoração, quem tá fazendo a maquiagem, quem Sim. tá trazendo a noiva. Então, assim, é tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mas o que que você, se você quiser comentar um pouco Cara, sobre isso? eu acredito que, assim, os bastidores, são pouco mostrado pelos fotógrafos e filmmakers e pelos outros fornecedores também. Agora que tá criando muito esse hábito da galera poder mostrar como funciona atrás da câmera, o processo. Porque os bastidores, o processo mostra o valor daquele trabalho, né? E por trás de um casamento, existe muitas coisas para resolver. Eu costumo até brincar com os meninos, falo assim, cara, cada casamento a gente tem que resolver um problema que muitas vezes o casal nem imagina que tem. Mas no final dá tudo certo e a gente já está acostumado com isso, né? Por isso que é muito importante os casais contratarem pessoas experientes, porque casamento é só uma vez, cara. Se tiver erro, esquece, não tem como voltar. E a memória, ela é atemporal, ela fica para sempre, né? Então, não que o fotógrafo ou filmmaker, ele é o fornecedor mais importante do casamento, mas é um dos, né? Sim. Porque vai eternizar literalmente. Então, falando já sobre os bastidores, a gente estava até falando sobre isso aqui. Uhum. No começo eu não mostrava os meus bastidores, né? E hoje, mais ou menos depois de uns 2 anos pra cá, eu comecei a mostrar os meus bastidores e, por incrível que pareça, eu comecei a vender mais. É incrível isso. Foi Uhum. automático, assim, sabe? Então, eu acredito muito também que o meu público, as noivas, os noivos, gostam muito de ver o processo de como é feito aquilo, para se identificar. E a gente traz muito essa questão de humanizar. Tipo, eu venho postando vários vídeos assim, direcionando o casal, porque isso humaniza, traz um storytelling bem específico para as noivas e ela se vê ali. Tipo, mano, imagina esse fotógrafo fotografando eu. É leve. E é exatamente, tanto nos bastidores que a gente mostra no Instagram, é no dia do casamento, entende? Então eu acho que hoje, para mim, os bastidores, ele é um ponto muito importante que tem que ter na maioria dos casamentos. E aí surgiu, né, a profissão do store maker, mostrando bastante coisa aí do que acontece em eventos, enfim. Não, legal. E você tava falando dos bastidores, eu vi alguns stories seu esses dias, eu não sei se você tava ensinando outros fotógrafos, eu acho que era Sim. isso, né? Não sei Aham. se faz muito tempo ou é recente isso ali? É É recente? recente? Aham. Cara, achei demais aquele story que você fez, você Legal. falando pros caras, contando, né? Tipo, pô, você precisa deixar a pessoa à vontade, às vezes você precisa fazer isso. E eu vejo você instruindo, às vezes, pô, Aham. não é à toa que você tem puta, um trabalho muito legal. Obrigado. Eu acho muito bonito. Eu sei que às vezes a gente vê todo editado ali, por isso que eu gosto de falar de Aham. bastidor, Trabalho que dá. porque dá um trabalho, é chegar cedo, às vezes é algum imprevisto que tem de bateria, de câmera, a gente Uhum. pode depois explorar um pouquinho disso, mas Aham. eu achei legal você falando sobre isso. E você quer, cara, até relembrando, fala um pouco disso, cara. Como é que Tá. é esse cuidado com o casal ali, até no pré-wind também, que é uma etapa um pouco antes. Como é Uhum. que você faz essa. Eu sei que você tem umas técnicas assim que pra nós aqui a gente nem imagina, né? Aham. Como é que é isso? Como é que é você deixar a pessoa à vontade? Porque nem todo mundo tá acostumado a ser fotografado, né? A gente fala de gravar podcast aqui, às vezes Uhum. o cara pensa, pô, mas peraí, a gente não ensaiou nada. Mas é um Sim, papo, entendeu? Pra mim, eu exatamente. gosto de podcast por isso. Aham. Que é uma conversa onde se vier uma ideia na minha cabeça de qualquer coisa que você falar, por exemplo, isso aqui não tá no script. Aham. Então, pô, lembrei aqui, pô, Pedro, lembrei de um stories que eu vi você, cara, fala sobre isso. Então eu me sinto à vontade de produzir isso. Como é Boa. que é na hora que você vai fotografar, que você precisa preparar a pessoa para isso ou deixar ela à vontade? Como é que é? Tá. Só dando um link aqui muito importante, né, a maioria dos meninos que trabalham comigo hoje foram pessoas que eu literalmente descobri do nada, não eram fotógrafos, não eram filmmakers. Por exemplo, o Paulo, ele era meu barbeiro. Eu Uhum. estava fazendo a barba com ele um dia, ele simplesmente chegou pra mim e falou assim: "Cara, eu cansei de trabalhar com barbearia e tal. Cara, eu quero entrar numa outra área". Eu falei: "Mano, vamos trabalhar comigo". E aí eu puxei ele, e aí eu fui ensinando tudo que eu sabia. Hoje, um cara que trabalha comigo, ele é filmmaker, né, manda muito bem. Uma outra pessoa é o meu primo Guilherme também. A gente numa conversa: "Poxa, mano, eu tô trabalhando no CLT,
tô cansado dessa rotina, acordar cedo, chegar tarde em casa, eu não cresço mais na minha empresa, eu tô no cargo mais alto. Eu falei, mano, vamos trabalhar comigo? Aí ele, mano, será que vai dar certo? Eu falei, bora, mano, testar. E ele gostou também. Então, assim, as pessoas que estão hoje comigo, eu ensino elas tudo que eu sei, justamente para refinar o meu trabalho, para poder entregar para o casal o que eu mostro no Instagram, entendeu? O que eu mostro no meu portfólio, entende? Então, as pessoas que estão comigo hoje, a gente está sempre muito junto, um aprendendo com o outro, um conversando com o outro, compartilhando com o outro. Então, isso é muito importante dentro do meu trabalho, né? Agora, falando sobre. Qual que é a pergunta? Não, a gente tinha já falado sobre como que você prepara os casais e as pessoas para fazer uma fotografia legal. Boa. Falando sobre o processo de como preparar os casais, é uma construção, né? A partir do momento que o casal pede um orçamento para mim, ali é muito o primeiro contato, não tem nada definido, mas quando eu faço uma reunião com eles, é onde vira a chave na cabeça deles. E a partir daquele momento a gente começa a construir o casamento deles. Eu fiz uma reunião esses dias com um casal, um casal muito alto astral. O nome da noiva é Tatá, Aham. e ela é, tipo assim, muita alegria. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca fiz uma reunião com uma noiva tão animada. E aí ela Foi chegou uma pra que te elogiou nos stories esses dias aí? Um Foi, vídeo? foi, exatamente. Aí ela chegou pra mim e falou assim, Pedro, tem que ser você porque a gente se conectou muito, então eu acredito muito nisso. A conexão é muito importante do fotógrafo, qualquer tipo de fornecedor que tá num casamento com o casal. E aí, a partir do momento que o casal fecha comigo, o casamento, a gente vai conversando muito, a gente vai construindo muito, eles mandam muita referência pra mim, né? E é muita troca de mensagem. Tem casal, vou dar um exemplo, o Felipe e a Giovana. Sim. Quantas vezes antes de ir fazer o casamento do Felipe, eu não fui correr com ele no horto, não fizemos academia juntos. A gente construiu essa relação para no dia do casamento, tipo assim, é tudo muito mais natural, mais tranquilo, entendeu? E acabei encontrando você lá. Legal, não, foi bom de a gente se rever lá Pô, e foi um resultado muito legal. Eu assisti depois, vi algumas fotos, eles me mandaram, né, que eu fui aham. padrinho do casamento. E, cara, uma coisa que você falou aqui que eu achei interessante, porque eu fiz uma pergunta sobre a preparação do casal, Uhum. mas você falou do seu time. E sobre empreendedorismo, uma coisa que eu acho muito, e eu sou desse time também, é de a gente trazer, às vezes, pessoas que não têm competência técnica para Uhum. formar elas de um jeito que você gosta, Sim. de um jeito que vai se dar bem com você. Porque quem está começando a empreender, às vezes ela está no início onde ela está tendo o desafio de gerar demanda para ela mesma. Aham. Mas uma hora que você precisa de pessoas, às vezes você vai falar assim, vou trazer uma pessoa que já tem toda a competência, mas ela não tem o seu estilo, Uhum. não tem conexão com você. Então, essa conexão que você falou até dos noivos, né, da sua equipe e preparar eles, né, porque é uma questão dos noivos para você e de Uhum. você com o seu time que já sabe o que você gosta de fazer e às vezes eu sei Exatamente. que você se comunica, eu vi que profissionalizou demais esse negócio, Aham. né, eu vi vocês falando assim, cara, eu ficava imaginando, se não tem aquilo ali, É, como que seria, né? verdade. Pô, eu já tive em eventos já de igreja, né? A gente sabe que Aham. tem, pô, fotografia, faz foto ali e tal, vai ali e tal. Agora, quando você tem um negócio aqui, eu vejo Red que a flag. comunicação de vocês fica meio que entre vocês invisível e fica Aham. muito profissional. Sim. Como é que foi a construção disso? Isso é que hoje o que você faz, cara, eu não sei se, sei que deve sempre existe algo a melhorar, Uhum. mas cara, eu acho muito legal assim, desde o resultado, desde o que eu vi ali, vocês já estão acostumados, pô, eu preciso falar agora, até a gente fez lá, pô, fala pros noivos virem agora, tal, e a gente faz assim e tal. Como é que é construir isso? Você é a prática, é um pouco de. Depois eu vou te fazer uma pergunta um pouquinho mais. Eu tava até lembrando dela aqui. Mas como é que foi essa construção, cara? Então, no dia do casamento, a gente tem que ter muita parceria com todos os outros fornecedores para acontecer da maneira que tem que acontecer e da maneira correta, entendeu? Então, para o fotógrafo e para o filmmaker, eu acho que a melhor amiga ou o melhor amigo é a assessoria, entende? Porque a assessoria tem esse domínio de tipo assim, poxa, existem os horários e a gente precisa cumprir esses horários para fazer tudo dentro de um casamento. Então, no dia, falando do dia, é muita parceria com os outros fornecedores, Uhum. entende? Agora, falando sobre o processo, tipo, de equipe, bastidor, enfim, pré-casamento, envolve exatamente a minha equipe mais o casal em toda essa construção. Tanto é que, por exemplo, ó, quando vai chegando bem próximo da data do casamento, na semana, eu peço para o casal me mandar os votos deles para eu Uhum. poder ler os votos. E eu entender por quê. Eu acredito muito que os votos é a narrativa de todo casamento.
E a gente precisa construir em cima dos votos. Então, por exemplo, se você chega nos seus votos e fala para sua esposa assim, cara, quando eu te vi pela primeira vez, o que me conquistou foi o seu olhar. Eu preciso fazer uma cena daquele olhar para ter no vídeo do casamento, porque é importante para você. Você tá Sim. entendendo? Então são detalhes que se a gente não se atenta a isso, é passado despercebido e são Nossa. histórias, entende? Muito legal, cara. Muito legal ter esse cuidado. E são coisas que vão aprendendo, né? Eu falo Aham, que, pô, fazer um. A gente tava até falando aqui dos primeiros casamentos que você fez, né? Porque primeiro a gente. Você começou fotografando pessoas e modelos, e aham, depois partiu pro casamento. E a gente até falou, pô, uma das transições foi o casamento lá do meu irmão. E eu aham. fiquei pensando, falei, cara, como é que é você. É uma transição mesmo, né? De, cara, como é que funciona agora? Porque as coisas a gente tava falando até antes aqui acontecem muito rápido, Sim. né? Então, pô, que legal, é muito legal você ter esse olhar. Eu tava até lembrando dos meus votos aqui, eu acho que esses dias a gente tava revendo algumas coisas do meu casamento, que eu tenho vídeos, eu não tenho muito, né? A gente fez mais fotografia, me Uhum. arrependo por conta disso, então você pode até pegar esse corte aqui, porque, cara, Boa. você tá Você não contratando, me contratou aí, ó. pô, então, mas faz 10 anos também, acho que você Eu nem ia pensava, né, em nem pensar. fotografar Mas casamento. quem sabe a gente não casa de novo, né, amor? A renovação de votos. É, fazer um negócio legal. Mas, cara, é muito importante ter Pô. isso tudo registrado, sabe? Eu acho muito legal. A gente tá Uhum. vendo uns vídeos esses dias. E eu até tem coisas que a gente não lembra de, pô, como é Aham. que foi os votos? Eu acho que tem em papel lá, mas eu lembro que eu sempre ressalto a altura da Cris, né? Que por mais que às vezes a mulher ela é baixa e achem, eu queria ser alta quanto a Gisele Bündchen, cara, Aham. era uma coisa que pra mim era importante. E aí eu fico pensando, pô, se um fotógrafo tem esse olhar e faz uma fotografia minha, comparando a minha altura com a dela, e eu sinto que aquilo ali transmite o que eu queria Aham. passar, pô, é muito legal. E Exatamente. aí, falando aqui de uma coisa que eu queria que você conversasse pra gente aqui, confessasse pra gente, Meu assim, Deus. tô zoando. Não, pô, qual é o maior desafio, cara, acho de fazer, falando de casamento, que é a sua especialidade, assim, de tudo, qual é Tá. a parte que você acha assim, putz, aqui é a que eu tenho mais uma sensibilidade, um cuidado, eu não posso errar, eu não quero errar, não sei, alguma coisa que você pudesse abrir do que é o maior desafio seu fazendo um casamento. Tá. Ponto. Eu acho que o maior desafio é estar atento a tudo que está acontecendo no casamento. Literalmente tudo. Porque na correria, às vezes a gente tá muito acelerado, tem que fazer, tem que cumprir protocolo, tem que fotografar isso, tem que fotografar aquilo, e muitas coisas passam despercebido, né? Exemplo, às vezes, quando já aconteceu, né? Eu fotografar um casamento e a avó do noivo é muito importante para os dois. Teve até um casamento, inclusive, que a noiva falou nos votos assim: Poxa, eu te conheci na casa da avó, você estava lá, a gente estava comendo pão de queijo. Cara, isso daí é muito autêntico, não é em todo casamento que tem isso, não é em toda história que tem isso. Então, eu acho que o meu maior desafio é prestar atenção no que está acontecendo, além do protocolar, porque aí vem a questão da parte criativa, a gente fotografar a essência do casal, fotografar a essência da história deles, e muitas das vezes, se a gente não toma cuidado, no meu caso, né, Uhum. passa despercebido, entende? Lógico, o casal, ele não vai perceber quando receber o material, mas eu com meu olhar criativo, mais refinado do que é o meu trabalho, do que é a minha arte, eu sinto falta disso, quando não acontece, entende? Então, assim, eu tento sempre desacelerar, nos casamentos, os meninos até brincam, mano, você é muito calmo hoje, né? Uhum. Porque eu já fui muito acelerado. Você é muito calmo nos casamentos, mas literalmente para entender. Uma vez eu fiz um ensaio de um casal lá no Morro do Capuava, né? E a gente tava indo embora, do nada eu escutei uns pássaros vindo de longe. E eu falei assim, cara, vai ali vocês dois, vai ali. Deixa eu fazer um vídeo de vocês. E aí, na hora que os pássaros passam, eles passam bem em cima da cabeça do casal, assim, meu, um dos melhores vídeos que eu já fiz, mas se eu não tivesse atento ao que tá acontecendo em volta, talvez eles iam passar assim, ó, pronto. E tipo assim, foi um vídeo que meio que viralizou no meu Instagram, entendeu? Aham. Então, assim, eu acho que o meu maior desafio mesmo é prestar atenção no que tá acontecendo, entende? No dia. Não, legal. E uma coisa que você falou aqui que eu fiquei pensando, eu falei assim, às vezes quando a gente tá, eu já tive muitos eventos, eu dou sempre o exemplo da igreja, porque eu promovi eventos, trazia Aham. pessoas para cantar numa igreja, e às vezes a gente quer passar que tá tudo muito rápido, sabe? Que tá tudo que tá Sim. acontecendo. E às vezes o jeito de falar, que nem você falou, com mais tranquilidade, às vezes até pra noiva, até Aham. pros padrinhos, para não parecer, porque pô, a foto, até o fotógrafo, mas ele tem muita participação no resultado. Então, cara, Sim. meu fotógrafo toda hora chamando os noivos, porque pô, não pode ficar aqui, sei lá, tô dando exemplos aleatórios assim. Aham. E às vezes, pô, se não tiver esse tato,
É, de estar tranquilo e tal, verdade. pode parecer até arrogância ou qualquer coisa do tipo, porque, pô, Sim, caramba, ele tá agitado, parece que ele não tá parece que tá tudo é, muito, sabe, muito afobado, assim, sim, sim. essa tranquilidade de, não, ô, pessoal, sei o que, tal. Então, E uma coisa muito legal que você falou, tipo, isso é importante porque isso eu até construo junto com o casal, antes, num pré-wed, quando a gente tem oportunidade de conversar, eu deixo ciente todos os casais que cada casamento é um casamento. Não tem como eu copiar o casamento de fulano igual desse. Então vai ter coisas diferentes. E o que eu mais falo para os casais? Coloca o máximo de vocês dentro do casamento de vocês, para quando um convidado chegar e falar assim, pô, isso daqui é a cara do Douglas, velho. Entende? sim. Então, essa construção é muito importante antes do casamento. Então, é o que eu falo para os casais, né? Tipo, meu, coloque o máximo de vocês. E, cara, se eu fosse falar, eu queria trazer um pouquinho, a gente tá falando muito sobre a sua área ali, sobre o seu trabalho, mas se eu fosse falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, pensando um pouquinho como empreendedor, você teve, eu hoje considero, pela visão empreendedora que eu tenho, o nicho que você trabalha é um dos mais rentáveis na área da fotografia. Meu Deus. Eu Você acredito, acha? eu sei que existem mais, eu sei que talvez comercial, talvez aí é um outro jogo. Se eu tiver errado, você me fala, porque Não, você tá entende certo. mais. Eu acho que seria um dos mais. Talvez comercial teria uma rentabilidade maior. Corporativo. Isso. Corporativo. Tipo assim, eu falo, igual esses dias eu vi os caras produzindo propaganda, exemplo, lá de seguradora com o Neymar, por exemplo. Pô, eu imagino o quanto não envolve ali de Nossa, capital, o cara muito colocar um dinheiro. carro, fazer né, um monte de coisa. Sim. Para você, foi difícil precificar, dar o preço do teu trabalho, porque vale muito? Você se sentiu, teve essa barreira como empreendedor no início de, cara, pô, dá o meu preço, é isso aqui que vale, eu acreditar que isso vale aquilo. Você teve algum desafio em relação a isso? Porque eu vejo que os empreendedores, acho que em qualquer segmento, tem esse desafio no início, né? De não ficar Muito. competindo por preço, de Uhum. saber, pô, quanto vale isso daqui. Você teve essa. Com certeza, e muito, meu Deus do céu. Até hoje, para mim, é difícil precificar porque é uma construção. Eu bato sempre nessa tecla. Tipo, cada. Conforme vai passando o tempo, cada tempo que vai passando, a gente vai construindo e lapidando cada vez mais o público que a gente atende, principalmente na área de casamento, né? Então, não tem como eu cobrar o que eu cobrava 3 anos atrás hoje. Não somente por a questão da arte, mas também pelo imposto. Equipamento Uhum. é muito caro, né? Tipo, é imposto em cima de imposto, enfim. Então, até hoje, para mim, é difícil, né, construir essa questão de preço. Mas quando tem o valor envolvido, o jogo muda, entendeu? Uhum. Por isso que eu falo, os bastidores ele é importante para mostrar o seu processo para os clientes, entende? Porque o cliente, quando olhar, ele vai ver e vai falar assim: poxa, é difícil de fazer. Não é que seja fácil, é difícil realmente de fazer. E aí você consegue colocar realmente o preço que o seu trabalho merece, entende? Para mim foi muito difícil romper nessa questão, mas graças a Deus hoje eu cobro um preço que, tipo, poxa, eu acho que vale o valor que eu carrego dentro da minha arte e dentro da minha fotografia, entende? Mas assim, eu acredito que principalmente para quem está começando na fotografia ou no vídeo, tem essa questão, tipo, poxa, quanto que eu vou cobrar? E aí coloca aquela planilha, né? Tipo, vou gastar com alimentação, transporte e tal, e aí deixa o lucro por último. Quanto que eu sempre ouvi isso do meu professor no Senac quando eu fiz, quanto que é o preço para você sair da sua casa? Tem que ter isso dentro de um orçamento, Aham. entende? E eu vejo muitas pessoas com dificuldade nessa questão, sabe? E lógico, conforme você vai investindo mais, a qualidade vai aumentando, você consegue aumentar um pouco o preço, e aí você chega num estado que você fala assim, poxa, eu acho que o equipamento ele não é tão importante, ele é uma ferramenta, ele não é tão importante quanto o meu olhar, né? Eu acho que vale muito mais a pena a gente investir em estudar, em buscar network, recurso, aprender mais, inovar, principalmente com a inteligência artificial. Meu Deus do céu, as coisas estão acelerando muito rápido para eu não ficar para trás e continuar, tipo, parado no tempo, entende? Então, para mim foi um desafio muito grande e continua sendo até hoje essa questão de preço. É isso. Não, legal, é bom falar disso daí. Eu quis tocar nesse assunto porque eu sei que todo empreendedor tem o desafio de, quando a gente presta serviço, é um negócio intangível.
qual é o preço do Pedro Bernardino fazer o seu casamento e qual que é da outra pessoa lá. Ah, se você for comparar X com X, você não vai ter comparativo, porque não são as mesmas pessoas, não têm os mesmos olhares, não têm a mesma Exatamente. experiência e tudo mais. Exatamente. Então, até primeiro, para a pessoa ter essa percepção, e Uhum. aí vem um pouco de posicionamento, que é o que você falou, Sim. de pô, o que que eu gosto de fazer, esse aqui são os meus resultados, isso aqui é o que você gosta, você se Aham. identificou comigo, Aham. que é um trabalho em conjunto, né, os noivos com você. Aham. E aí vi que você puxou uma coisa que eu ia falar aqui, já que é sobre inteligência artificial. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você acabou puxando isso antes. Então eu queria que você falasse, o que que você está vendo, o que que você está achando dessa movimentação com o IA? Porque eu falo assim, pô, fotografia hoje, se você quiser pegar uma foto qualquer, foto sua, e Uhum. falar, cara, eu vou colocar o Pedro Bernardino de terno aqui nessa foto. A galera consegue. Sim, Mas verdade. o que que você acha desse movimento aí? Cara, a inteligência artificial ela é boa até um limite. Quando passa desse limite, eu acho que já extrapola totalmente. Mas eu acredito que, assim, a inteligência artificial ela é muito boa para a gente poder acelerar o nosso trabalho, poder entregar mais rápido para os nossos clientes, e tende a acontecer, acelerar mais ainda, né, com a tecnologia, mas ela nunca vai substituir o seu olhar como fotógrafo ou como filmmaker. Um robô não vai conseguir, cara, olhar da maneira que você olha. E aí a gente volta naquela questão, a atenção. Um robô não vai ficar prestando atenção nos pássaros voando, ou até mesmo na história do pão de queijo, entende? O robô vai fazer o protocolar, o padrão, enfim. Ele Uhum. pode até gerar uma arte criativa, mas ele não vai ter o olhar humanizado. Que Vocês hoje usam o IA para alguma coisa ou não? sim, Zero. sim, Usam? usamos. Eu uso hoje inteligência artificial para acelerar o meu trabalho. Eu uso um software que faz a seleção das fotos Tá. para eu poder editar. Isso Ou seja, você economiza. pega as melhores para você poder tratar elas. Isso, a inteligência artificial ela vai meio que lapidando o que eu já faço. Então ela vai meio que estudando as escolhas das fotos que eu faço. E aí ela faz esse processo para mim e depois eu venho editando. Isso economizou 3 dias do meu trabalho. Eu Oh, ficava, dias escolhendo foto. Já a inteligência artificial reduziu esse tempo. E aí eu tenho mais tempo para quê? Para poder criar, para poder atender um casal com qualidade, para fazer uma reunião, entende? aham. E aí vai embora. Tem muitas outras inteligências também, né? Eu ia até te perguntar sobre isso. Eu achei esses dias, que nem eu falei, eu não tenho muitos registros do meu casamento, mas eu tenho alguns registros no celular. Cara, se eu encontrar uma pessoa que consegue melhorar a qualidade, porque o Uhum. celular ali tava muito ruim, né? Ainda Aham. mais de terceiro, e aí passa para WhatsApp, e aí. Então é uma coisa que, cara, eu acho que se a galera conseguir restaurar. Sim. Ou eu já vi algumas coisas na internet, né? É. Pegando vídeos dos anos 90 ali, fazendo principalmente de famosos, né? Ayrton Uhum. Senna e tal. Os caras pegam um vídeo ali, melhoram a qualidade para um 4K, dizem, né? Aham. Então eu acho que é uma coisa que é um mercado legal, assim, também. Eu acho que vão conseguir fazer muito além ainda. Né? Tipo assim, pô, sei lá, fotógrafos vendendo é, da fotografia do seu casamento que a gente consegue melhorar. Se você consegue pegar uma foto hoje e consegue expandir ela com inteligência artificial, meu Deus do céu, o que a inteligência artificial pode fazer? Às vezes, uma coisa simples que eu faço hoje já é remover, às vezes, uma pessoa que ali não, Isso. pô, não tá legal, ou alguma coisa que não ficou bacana assim, você consegue tirar. Sim. Tem um negócio na mesa, eu quero tirar essa caneca. Você vai ali, seleciona e tira. Eu acho legal. E aí, sim, falando sobre saindo de AI, falando uma pergunta que eu já ia te fazer aqui, que acabou surgindo. Se eu tivesse que aí já é uma questão de Meu isso Deus. ou aquilo, sabe? Cara, foto ou vídeo? Hum, E aí? eu já me fiz muito essa pergunta. Teve uma parte aí da minha história na fotografia e no vídeo que eu pensei em deixar de lado um dos dois. E aí eu fui participar de um workshop lá em Florianópolis, o Free Soul. E eu conversando com um dos palestrantes, ele abriu a minha mente e falou assim, cara, se Deus te deu a capacidade de fazer os dois, por que você vai ausentar um e fazer só o outro? E aí foi quando veio a questão de capacitar pessoas. Eu preciso capacitar pessoas que têm o mesmo olhar que eu. Não vai ser exatamente igual, mas que pensa na mesma linha de raciocínio que a minha, entendeu? Uhum. E foi aí que, tipo, eu trouxe o Paulo, o Guilherme, tem muitas outras pessoas que trabalham comigo hoje. E eu consegui. Então, assim, tem casais que me contratam para fazer fotografia
no casamento. E tem casais que me contratam para fazer somente o vídeo do casamento. Aham. E tem o casal que contrata os dois. E aí vai eu junto com a minha equipe. Certo. Entendeu? Mas pra escolher, cara. Não, eu quero que você escolha, você não vai fugir dessa. Meu Deus do É céu. uma ou outra. Eu Eu vou- sei que não tem como tirar uma coisa ou outra, mas agora a gente tivesse que escolher Tá. agora, Eu escolheria a fotografia. beleza. Só isso que eu queria. Eu queria um ou outro, cara. Eu sei que é difícil, é por isso que eu fiz essa pergunta, Tá, eu entendeu? escolheria a fotografia. Beleza, fotografia. E aí, o que eu ia te perguntar? Agora, mais uma dualidade aqui. Eu sei que eu meio que já vi uma resposta sua aqui na entrelinha, mas técnica ou criatividade? Criatividade. Criatividade? Criatividade. Por quê? Vou te fazer outra pergunta. Posso? Pode, lógico. Você acredita que todas as pessoas são criativas ou não? Todas as pessoas são criativas? Eu acho que sim, em níveis diferentes. Tá. Eu acredito que a criatividade, ela é um músculo. Quanto mais você exercita esse músculo, ele cresce. É igual academia, entendeu? Você começa a malhar muito bíceps, ele vai crescer uma hora, entende? E a criatividade é do mesmo jeito. Quanto mais você consome coisas criativas, artes de diferentes áreas, tipo no meu caso, fotografia de natureza, fotografia corporativo, enfim, qualquer outra área que faz sentido para o meu trabalho, eu vou refinando cada vez mais a minha arte e a minha criatividade. Então, eu acredito que, para mim, a criatividade ela é muito mais importante. Porque é igual aquela velha frase, né? Tipo, não adianta você dar uma Ferrari para um cara que não sabe dirigir. É a mesma coisa de você pegar uma câmera que foi lançada aí da Sony. Pode ter a lente que for, né? Pode ter a lente que for. Se o cara não tiver o olhar específico, ele não vai fazer a foto com essência, com verdade, com história, com propósito, enfim, com tudo que você carrega na bagagem, que é ser uma pessoa criativa, entendeu? Então é isso. Eu até bato muito nessa tecla. O equipamento ele não é importante. O que é importante é o seu olhar. Show de bola, cara. Ah, o cara é direto. Eu tô tentando fazer umas perguntas pra te Meu fazer Deus. refletir, porque, cara, eu gosto dessas perguntas. Eu sei que algumas delas fazem a gente pensar, poxa, mas por que não as duas, né? Cara, é sempre bom, assim, pensar, né, um pouquinho de, pô, criatividade. Eu também curto a criatividade, eu sou dessa questão visual, então tudo que você vê, assim, por mais simples que seja, Uhum, pô, por que do nome? Por que dessa cor? Por que que você colocou isso? Então eu penso muito nisso e uhum, eu acho que o belo vem demais também. Eu sempre falo sim. para os empreendedores aqui, eu não sei o que que você faz fora dos casamentos, você faz foto corporativa, tipo, se uma empresa precisar, ou não é nessa linha. Então, Você não faz nada além de casamento. eu não faço, tipo, pra mim, mas eu ajudo alguns amigos fotógrafos que, tipo, pô, Pedro, eu vou fazer uma confraternização de uma empresa. Você tá livre? Vamos. Entendeu? Vou ajudar os meus parceiros que estão comigo também. Mas fechar pra mim, colocar o meu nome, eu Não não é o seu faço. business. Seu Não. business é casamento e pré-wedding, fala. Pré-wedding, é. Fotografia de Como que fala? casal. Tô falando certo. Pré-wedding. Pré-wedding? É. Pré-wedding. Fotografia de casal. Exatamente. Casamento e pré-wedding. E é bom, assim, nichar, né, segmentar, vamos dizer assim, para um Uhum. público específico, que você começa a ficar muito bom naquilo, sabe, Sim. sabe as particularidades, né? Porque todo tipo de fotografia muda, né? Se for Uhum. fazer fotografia de objetos, igual você falou, é uma coisa, se for objetos, Uhum. se for comida, é outra coisa que eu sei que é. Sim. Imagina, eu fico imaginando os caras fazendo foto de comida, eu penso, pô, tem que ser rápido, tem que estar a comida tem que estar ali, tipo assim, pô, preparou um hambúrguer, montar o hambúrguer, se Aham. fosse uma foto. Você já fez foto de comida? Já. Já? Depois tem que comer tudo. Porque montar tudo. Fazendo É. toda a apresentação ali. E eu falo porque é legal explorar disso, né? Aham. Cara, as perguntas que eu tinha aqui basicamente eram essas. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho então agora a profissão, né? Tá. Já que você tá muito com os profissionais da área, eu vi que você dá workshop, você Uhum. ensina ou não tá sobrando tempo nem pra isso? Meu Deus. O que eu mais tenho recebido no meu direct é você dá mentoria? E aí? Não, ainda não dou mentoria, mas a gente tem um projeto chamado Oficina Cura Arte, que é o workshop em português, né? Que ali dentro a gente reúne artistas para a gente poder sentar na mesa, igual a gente está fazendo aqui, e ter essa troca, né? E a gente poder aprender juntos. Então, dentro desse projeto, eu dou uma aula de direção de fotografia de casais, a gente fala sobre orçamento, a gente fala sobre cliente, sobre venda, sobre contrato, enfim. E fora as outras áreas. Então, ele é
é um projeto que ele tem um leque muito grande. Então, por exemplo, agora em junho, dia 1º de junho, vai ser a terceira edição. A gente tem fotógrafos que são fotógrafos de parto, fotografia de parto. A gente tem fotógrafos de fotografia documental, fotografia de pessoas. Tem pessoas que falam sobre criatividade, escreve também. Então, tudo isso vai agregando no nosso trabalho e ajuda, querendo ou não. E aí, esse projeto ele nasceu justamente para isso, para a gente poder reunir o máximo de profissionais possíveis, para que a galera que está começando ou que já está na área mesmo tenha contato com tudo e possa ser um divisor de águas ali. É literalmente uma imersão, são 4 dias. E ali dentro, a gente carrega um propósito muito grande, que é sobre a fotografia, ela também é cura. Por isso que o projeto se chama Oficina Cura Arte, porque a arte ela cura as pessoas, né? Sim. Então não adianta a gente fotografar sem a gente não estar bem em outras áreas das nossas vidas. Literalmente, eu já fui fotografar um casamento destruído por dentro. Não é a mesma coisa, cara. E a gente precisa ter essa parte de inteligência emocional muito bem alinhada para a gente poder oferecer o melhor para o nosso cliente. E é difícil você ser o homem de ferro todos os dias. A gente tem sentimento, a gente é humano. Então a gente tem que cuidar também dessa parte mais humana, de quem é o Pedro fora da fotografia, com a câmera na mão, para a gente poder continuar e persistir aí na área, né? Legal. Não, acho bem legal e eu acho que se você for explorar muito isso, acho que dá para você trazer uma baita de uma comunidade, porque hoje você tem experiência. A Uhum. gente, a gente sempre se vê querendo melhorar alguma coisa no nosso negócio, mas você não sabe o tanto de gente que você deve inspirar, cara. Sim. Entendeu? A começar na profissão, a fazer. Você falou que já ajuda uma galera aí, mas fazer, sei lá, pelo menos um encontro por semestre. E eu sei quanto é desafiador a gente atuar na nossa Uhum. profissão, e ainda ter tempo para ensinar, tirar É. isso da nossa cabeça também. Pelo menos você já começou, né? Uhum. Eu ainda tô querendo fazer essa parte de mentorias e tal, Boa. porque tem muita gente que acompanha o nosso resultado e fala, pô, cara, eu tô começando, entendeu? A Uhum. gente sempre acha que pode melhorar, mas quem tá começando vê você, pô, cara, você tá lá na frente já. É. Então, o que que você errou? O que que você aprendeu? E isso é muito importante, cara. Você que tá ali já em movimento, valorizar a pessoa que tá começando. Porque senão o ego vai lá em cima, o orgulho, e destrói tudo. Não adianta você ter uma fotografia muito boa e não ser humilde. Não adianta você ser um profissional muito bem sucedido e não lembrar de onde você veio, das raízes, né? De onde você começou. Então todo mundo tem um começo, né? E tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo, Pedro, exatamente. Bernardino, cara, se a galera quiser te contratar, como que elas te acham aí nas redes sociais, cara? Tá. Meu Instagram, Pedro Bernardino Casamentos, né? Lá tem um link para a gente poder conversar no WhatsApp e a gente poder ter esse relacionamento e construir junto o casamento de vocês. E também tem o YouTube, né? Pedro Bernardino Casamentos. Você vai ver lá vários filmes também que a gente tem. E você me chamando lá no meu WhatsApp, eu consigo compartilhar com você um pouquinho do meu site, das minhas galerias e a gente poder conversar. Legal. Hoje não é mais presencial as reuniões, né? É tudo online. Como eu faz uns 10 anos, eu casei em 2016. A gente chegou a Uhum. fazer um encontro presencial no Presencial. shopping para Uhum. conhecer a pessoa. Hoje em dia, cara, com tanto de acervo que você já tem, É. você falou ali, é um filme, né? O casamento que você faz ali é um filme, cara. Que isso. Parabéns. Obrigado. E se alguém quiser te contratar esse ano, tem agenda ainda? Bicho, é difícil, hein? É meio embaçado, né? Tá difícil. Só ano que vem agora. Ai, ai. Só Mano, se casar durante a semana. né? É. Os casamentos normalmente são sábado, né? Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo? É. Quem Cara, casa de segunda é rico. é verdade, cara. Meu, Pedro, obrigado aí, meu, por ter Imagina. topado esse convite. Eu gostei demais de falar com você. Eu acho que, por mais que, cara, a gente já se conhece há um tempo, eu acho a história aqui é bom explorar um pouquinho. Obrigado eu. Eu adoro incentivar empreendedores. Que bom que você tá fazendo um trabalho legal, tá tendo resultado. Desejo todo sucesso para Que você. isso. Fechou? Tamo E junto. você que tá aqui, se você é cliente do Pedro, se o Pedro já fez as fotos do seu casamento, deixa um comentário aqui. O Boa. que que você achou? Tá bom pra mim, pra gente, vai ser muito legal. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Sempre trago histórias aqui de empreendedores como o Pedro, né, pra compartilhar. E valeu. Senhoras e senhores, Pedro Bernardino, obrigado Que aí. isso. Tamo Tamo junto. junto. Você que ficou até o final, se inscreve aí, deixa o seu like. Como eu sempre digo, tamo junto e é nóis. Boa. Isso aí, sim.